Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente, a companhia sempre agradável da Zelar, distribuidora de água Zelar. Ligue 3454-3330. Também com a gente, a companhia da Proeste Nissan. Olha, pensou em carro 0 km, Proeste Nissan tem as melhores opções para você, as melhores taxas e o seu usado super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a equipe de vendas da Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio, Tiradentes, 1268 em Marília. O programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o Marcos Farto, que é especialista em trânsito, conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito, falando conosco aqui sobre as mudanças. Farto, a gente foi para o intervalo aí, eu disse dessas mudanças. Cadeirinha de bebê não é mais obrigatório, 40 pontos na carteira, o que realmente pode, não pode, isso já está valendo, não está, é proposta, como é que é isso? Bom, vamos lá, né? Isso é um projeto de lei que o presidente Jair Bolsonaro apresentou para que seja aprovado na Câmara dos Deputados. Eu diria assim, é claro, ele tenta, dentro da sua popularidade, atender os seus eleitores, socorrer ali as suas bandeiras de campanha. Porém, quando nós mexemos na pauta trânsito, é preciso ter um pouco mais de cautela, porque o Brasil, ele é um campeão mundial em fatalidades. Nós estamos entre os 4, 5 primeiros do mundo em fatalidades do trânsito. E não estamos falando naqueles que são acidentados, sequelados, aqueles que ficam debilitados, ainda que periodicamente, em decorrência de um acidente. Então, quando houve essa pulverização, olha, agora pode ter até 40 pontos na carteira, que não haverá suspensão. É preciso ter uma certa cautela. Não mudou nada, absolutamente nada. O Código de Trânsito, ele disciplina o seguinte, Marcos, o infrator que atingir 20 pontos na carteira terá uma suspensão do direito de dirigir. E essa suspensão, hoje, ela está de no mínimo 6 meses. Então, aquele infrator que atingir 20 pontos será penalizado com uma suspensão por 6 meses. Só que nós temos outras 19 infrações que são autônomas, nós chamamos de autônomas. Basta uma infração que ocorrerá a suspensão do direito de dirigir. Entre elas nós temos a recusa do exame do bafômetro, né? Na verdade é etilômetro, mas as pessoas popularmente falam bafômetro. Então aquele que se recusa a soprar o etilômetro vai pagar uma multa de quase R$3.000 e ter a suspensão de 1 ano. Aqueles que empinam motocicleta, fazem arrancada brusca, fazem manobras aí arriscadas, a infração é gravíssima e gera 6 meses de suspensão. Lembrando que recentemente, Marcos, houve uma nova lei que incluiu essa modalidade de empinar motocicletas como crime. Então, aquele infrator inadvertido que banaliza a condução de uma motocicleta fazendo malabarismo, ele poderá ser incluso no rol dos criminosos de trânsito, na seguinte condição: apenas empinou e a viatura abordou. A infração de 7 pontos na carteira, R$ 293,47 e suspensão de 6 meses do direito de dirigir. Já vinculada ao artigo 308 do CTB, que gera uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Se acaso no ato em que ele empinou a moto, alguém ficou machucado em decorrência dessa imprudência, dessa conduta banal, ele vai ter uma pena de 3 anos a 5 de cadeia. E se no caso, em decorrência dessa manobra, ele matar alguém, a pena dele será de 5 a 10 anos. Então, essas condutas, elas são perigosas, nocivas. Isso já está valendo. Já está valendo. Quer dizer, então aquela coisa de empinar a moto com garupa que se tinha na nossa época de jovem, então, que era muito mais tranquilo. Aliás, hoje eu vejo bem menos, ainda vejo, mas Sim. bem menos, talvez até por conta dessas leis mais severas, né? Sim. Precisava ter algo nesse sentido mesmo, né? Olha, precisa de algo até maior do que isso, porque nós temos a letra
a própria lei, mas nós não temos a fiscalização como gostaríamos que existisse. Então não adianta simplesmente ter a lei. E a fiscalização, Marcos, ao contrário do que de repente o público esteja notando, não é para punir, é que a presença do agente de trânsito já inibe a prática de infrações. Então, se eu tenho uma viatura de polícia na 9 de julho com a República, ali ostensivamente, o cidadão vai evitar de fazer qualquer conduta nociva ao trânsito, porque ele sabe que ali há uma viatura e ele vai ser multado, ele pode ser autuado. Então, é essa a sensação de fiscalização que eu defendo. Agora, é claro, aquele que não respeita a regra deve ser penalizado, porque o comportamento dele pode tirar a vida de alguém. Então, nessas condições, voltando aí aos 40 pontos, o que ocorre é que o presidente quis ampliar o acúmulo de pontos. De uma forma discreta, isso já existe. O profissional do volante, aquele motorista que tem a carteira de habilitação na categoria C, D ou E, ele já tem esse privilégio. Como funciona? Quando ele atinge 14 pontos até 19, ele pode procurar qualquer autoescola e solicitar ali o curso preventivo de reciclagem. Neste momento, esses 19 pontos deixam de existir na carteira de habilitação dele. E a partir deste curso, ele poderá ter até 19 outros pontos, o que na soma dariam 38. Então, isso já existe para o motorista profissional, categoria C, D ou E. Então, essa é a condição. Porque para você alcançar sem perder a habilitação, porque você atingindo os 18 que você perderia a habilitação, é isso? Não, quando você atinge 20, você perde a habilitação. Por quanto tempo? Por no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, quer dizer, são infrações que você não perde no momento, né? Você às vezes tem 6 pontos, 5 pontos, 3, vai somando. Acumulou no período de 12 meses, a contar da primeira. Então, vamos dizer, uma forma muito simples de entender. Digamos que hoje a pessoa cometa uma infração de cinto de segurança, 5 pontos na carteira. Okay. A contar de hoje, 1 ano, até daqui 12 meses, se essa pessoa não somar 20 pontos, ela não terá suspensão. Se nesse período ela somar 20 pontos, isso se torna um pacote e ela vai ter uma portaria. Por exemplo, uma multa, uma pontuação que cai na carteira hoje, né? Nesse dia 27 aqui, caiu hoje, dia 27 de junho. Aí como é que faz, por exemplo? No dia 27 de junho do ano que vem, ele sai fora do Ela entra em decadência. Não significa que ela tem que sumir. Às vezes fica no prontuário. Tá, mas ela perde o efeito. Ela não é contabilizada para ela não é computada para a soma de pontos. Agora, vamos ser coerentes, né? Embora com toda a simpatia que nutrimos pelo nosso presidente, seria um contrassenso, não é não, Fábio? Sim, eu fiquei muito preocupado. Porque assim, você está aliviando, a gente já percebe, poxa, a gente costuma falar tanto aqui das situações de tristeza, de dor que o trânsito acaba provocando, e esse intuito é de prevenir essas coisas, né? De tentar evitar, não é? Eu vou além, Marcos, eu vejo isso como um estímulo nocivo. É como dizer ao infrator, olha, pode cometer mais 20, porque como eu sempre ministro palestras e cursos, e agradeço às empresas que me contratam, eu sempre digo, basta uma infração para alguém perder a vida ou tirar a vida de alguém. Simples. O sinal vermelho, que hoje é uma prática muito comum pelos motociclistas. Eu estou assustado em Marília, infelizmente, isso está notável, de dia e de noite. Tanto homem como mulher, na pilotagem de moto, não respeitam mais o semáforo. Eles olham, está vermelho, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, eles avançam. Por isso que eu já defendi há 4 anos atrás, 5 anos atrás, a tecnologia no semáforo. Em vez de ficar comprando semáforos e colocando assim de forma deliberada, não desrespeitando a interpretação que a autoridade local possui, eu investiria em câmeras no semáforo para fotografar o infrator quando ele desrespeita, porque nesse ato ele pode tirar a vida de uma pessoa, ele pode causar um acidente, ficar debilitado, e quem vai pagar essa conta somos nós. Ele vai para o INSS, nós é que vamos bancá-lo. Por isso que a tecnologia deve ser voltada para o social, não da forma que eu vejo e
não concordo muito da forma que está sendo feito. Essa coisa realmente também não sou a favor não desse aumento, embora eu não sou nenhum santinho no trânsito, né? Cometo infrações, já cometi, tenho, né? Já tive a oportunidade de perder a habilitação por conta, na época era aquela da viseira, né? Que hoje já não tem mais isso, quer dizer, mas estava com a viseira da moto levantada e perdi a habilitação. Sei o quanto é difícil, mas acho que você passar por situações como essa te incentivam a não praticar novamente, né? Quer dizer, fica lá 6 meses sem a sua habilitação para você ver quanto dói a saudade. Olha que hoje a suspensão da CNH gera desemprego. Então a pessoa... Ela pensa 2 vezes, né? Imagina um entregador. Existem bons entregadores, eu tiro o chapéu para eles, mas existem os maus, que mesmo durante a entrega empinam moto, cometem irregularidades e eles se esquecem que estão com uma caixa de isopor nas costas e basta uma queda, ele pode fraturar a medula óssea e não andar mais. Então, são certas consequências de uma imprudência inadvertida. Outros que já cheguei a ver, entregadores de água e de botijão de gás com aquele triciclo, que fazem aquela manobra de brincar. Poxa, é uma ferramenta de trabalho do patrão dele e ele brinca com aquilo. Ele tem que ter zelo, porque aquilo é emprego dele, é a ferramenta dele. Rapidinho, um intervalo e a gente volta para falar mais aqui sobre trânsito com o Marcos Farto, especialista em trânsito. Sempre em nome de Unimed Marília, Oral Sim, implantes dentários, Proeste Nissan, Tiradentes 1268 e Zelar, distribuidora de água mineral. Até já.